Foi desenvolvido por mim, por Renata Simões e Abraão Elesbol. As etapas se basearam nas etapas de diagnóstico urbano e ambiental, a classificação e sistematização dos espaços livres e a elaboração de diretrizes e estratégias. Bom, como introdução, eu trago um exemplo que talvez, pelo que eu vi nesses dias de conferência, que é muito parecido com o que aconteceu aqui em Santa Cruz, que o modelo de urbanização que visa o automóvel, que é um modelo importado, que não tem nada a ver com como as cidades eram e como o espaço natural era, nos faz refém de um tipo de cidade que visa, que não beneficia pela cidade e pelo rio a classificação desses elementos e a sistematização desses dados para o projeto posterior. Então, nós desenvolvemos alguns conceitos, nos baseamos em alguns conceitos como a paisagem, infraestrutura verde, infraestrutura ecológica, a ecologia da paisagem, as conexões entre os espaços livres e áreas verdes, e por se tratar também de um espaço, que Colatina é na cidade, é um espaço muito fragmentado, tem áreas verdes muito fragmentadas que não há conexões ecológicas entre elas, a própria cidade é muito fragmentada, muito expandida, assim como Santa Cruz, eu acredito que foi crescendo ao longo dos anos, mas sem nenhum planejamento urbano, muito menos ambiental. Se embasou pela classificação na matriz FODA, que é forças, oportunidades, debilidades e ameaças. Então, isso foi importante para a classificação dos elementos. E a trama verde e azul, que visa a integração de áreas verdes, cursos d'água e a cidade ocupada. Como práticas de projeto, a gente embasou na agricultura urbana, nos corredores ecológicos e nos parques lineares. Separamos alguns estudos de caso, alguns exemplos que aconteceram ao redor do mundo, como o Rio Sena, que recuperou a conectividade em relação com o Rio, a cidade com o Rio Rhône também na França, na cidade de Lyon, o Rio Capibaribe, que é um exemplo a nível nacional de muito orgulho, desenvolvido em Pernambuco, o Rio Cheonggyecheon, na Coreia do Sul, o Rio Chicago, na cidade de Chicago. Cada exemplo desse a gente tentou pegar pontos importantes para que se destacasse elementos que fossem beneficiar também o nosso projeto. O Rio Medellín, que é um exemplo que está sendo construído em etapas aqui na América Latina, e o Rio Tamisa, em Londres. O principal projeto foi na Foz, e a sua integração com o meio urbano, que é algo importante para não dissociar, para não separar a cidade do meio natural. Então, ele visa a integração de toda a cidade de acordo com as características do meio ambiente natural. E a leitura do território, só para vocês entenderem, nós estamos na região sudeste do Brasil, a cuenca hidrográfica do Rio Doce, que há pouco tempo foi noticiada talvez o maior desastre ambiental do Brasil, que aconteceu, que foi um derramamento de lama, lodo de desechos de minério, nessa bacia, ocasionou mortes, mortandade de peixes. O rio ainda está poluído, não temos previsão de quando ele poderia ser recuperado. Isso são várias burocracias
que barram em empresas como a Vale do Rio Doce, a BHP, são multinacionais, então é muito difícil. Há um pouco da história, que era um ambiente natural, povoado por indígenas, não houve respeito na colonização, simplesmente se fundou a cidade à beira do rio, começou a degradação ambiental nas encostas dos morros, das montanhas, e houve o objetivo, o assoreamento do rio. O rio hoje ele se encontra muito assoreado, quando tem grandes cheias, ele transborda e inunda a cidade, e isso traz pontos negativos não só para a cidade, mas para pequenos povos indígenas que ainda temos na bacia, na cuenca, que são os povos Krenak, são muito importantes na região. E quanto ao levantamento do território, nós percorremos a cidade, e aqui eu trago um registro fotográfico para que vocês entendam, destacando alguns elementos: agricultura, as travessias, rio, passeio nas margens peatonais e pias que ainda tem, oportunidades que seriam pontos que impulsionariam o projeto, que seriam isla, márgenes arbolado, sedimentação, estação de trem e patrimônios históricos culturais. Então, islas, a cidade ainda se aproxima muito das margens, então são alguns pontos de vegetação arborizados, a sedimentação que eu falei, patrimônio histórico que ainda temos, e debilidades que seriam foz cerrada, vias marginais que se aproximam muito das margens, não respeitam o espaço da cidade para o rio, e lugares degradados. Então tem despejo de esgoto, não há tratamento de água, lugares degradados, ameaças que seriam barreiras, lugares de indústria próximo ao rio e la lama de desechos mineral. São barreiras como o trem que passa na beira do rio, não há conectividade urbana nem ambiental. E com isso elaboramos um mapa de diagnóstico. Esse mapa foi fundamental para que possamos entender o local, como ele é, e as diretrizes de projeto. Quanto aos espaços livres, tentamos acrescentar, demarcar, agregar, demarcar, conectar e adequar. E quanto às margens, que seriam mais pontuais, que seriam abraçar, llegar, atravessar, recorrer e ativar. E com isso nós separamos algumas possibilidades de projeto que poderiam ser adotadas nas margens dos rios e na sua integração com a cidade. Seriam coisas que poderiam melhorar a qualidade de vida das pessoas, poderiam melhorar a qualidade dos bairros. E quanto à proposta de projeto, nós fizemos uma outra leitura a nível mais geográfico, com áreas verdes, ilhas, hidrografia, a mancha urbana, por exemplo, algumas praças que existem poucas praças na cidade em relação à população, são 120 mil pessoas, habitantes. Então partimos para a ideia de acrescentar, agregar, conectar as áreas verdes, espaços livres, demarcar esses espaços livres que ainda existem e que podem ser recuperados, e ativar, que seriam, como ela falou no projeto para a beira do Rio Piraí, que seriam possibilidades de uso de turismo ecológico, de recuperação ambiental e como um parque público urbano.
e também levantamos as microcuencas urbanas que poderiam ser recuperadas, circuitos que poderiam interligar essas margens, e chegamos por fim no mapa da trama verde-azul, que é um pouco louco, mas o objetivo final desse projeto, né, a conclusão, que poderia melhorar muito a integração entre as áreas verdes e os espaços livres, os cursos d'água, e melhorar a cidade como um todo, melhorar a qualidade de vida nas periferias que não dispõem de serviços, não dispõem de áreas verdes, espaços de lazer. E com isso nós separamos algumas tipologias de margem que poderiam ser adotadas. Aqui eu trago as tipologias, por exemplo, doce central, verde e azul, e agro, que seriam de recorrido, contemplação, comércio, doce verde e azul, conexão e fitotratamento, doce agro de trabalho e produção agroflorestal, doce lazer, que seria comunitário de ócio, doce bosque, de recuperação do ecossistema nativo, e doce dia e noite, cultural e multiuso urbano. E quanto isso seria as propostas pontuais. E para as propostas pontuais, nós separamos alguns ícones, e o projeto ele está mostrado graficamente por meio de cortes. Então nós fizemos cortes nas margens para mostrar as possibilidades de uso. É claro que esse não é um projeto que é o melhor, é o perfeito, é uma proposta que poderia ou não ser adotada, e com base nessas estratégias de preservação dos espaços livres, que seriam protetiva, defensiva, ofensiva e criativa. E quanto às diretrizes para as margens, que eu havia mostrado, que seriam abraçar, ligar, atravessar, percorrer e ativar. Então nós vamos fazendo esses cortes com possibilidades de uso, com turismo ecológico, a integração com as periferias que não têm acesso ao rio, não podem exercer nenhum tipo de atividade no rio, e a cidade não tem conexão com a água, né, que é um bem tão fundamental que está sendo tão discutido nessa conferência. Então nós estamos mostrando aqui os cortes, e como é uma cidade muito fragmentada e muito expandida, então tentamos relacionar as intervenções nas margens com o contexto urbano. Então não foi algo solto, foi algo que tentou se amarrar para fazer um circuito por todo o ambiente urbano. Aqui uma perspectiva que poderia ilustrar o lado do centro urbano, da região com o rio, que antigamente era tão forte com os povos indígenas, e nós fomos submetidos a um modelo de urbanização que se negou ao rio, né, que infelizmente não tem nenhum tipo de relação, e cuja cidade se volta de costas para o rio, né? Nós temos o rio aqui atrás, mas toda a cidade está de costas. E a gente acredita que com projetos como esse, ao longo das outras cidades de La Cuenca, poderiam ser também desenvolvidos outros projetos nessas cidades que também margeiam o Rio Doce. Bom, muito obrigado e muito gosto.